Boa tarde, queridos. Paz do Senhor, tudo bem? Apesar da chuva, vocês vão me ouvir, não vão? Em nome de Jesus, os ouvidos estão bem abertos, não estão? Em nome de Jesus. Eu quero desde já dizer que você é um corajoso, uma corajosa, um vencedor, que você está aqui nessa tarde, mesmo debaixo de chuva, amém? Você não foi vencido pelo desânimo, pelo sono, pela preguiça, pela água, por nada disso. Porque mais importante para nós é a presença do nosso Deus. Amém? Para você também? Em nome de Jesus? Nada substitui na nossa vida a presença do Senhor. É o que nós mais precisamos. Onde Ele está, nós devemos estar. Onde Ele está falando, onde Ele está movendo, onde Ele está trabalhando, é o lugar que eu quero estar. Amém? Em nome de Jesus. E eu queria compartilhar com vocês uma palavra hoje. Eu pedi o pessoal para colocar para mim. Antes de entrar na palavra, eu queria falar de algo que me impactou essa semana. Apesar de já ter visto essa publicação, essa postagem na rede social já há algum tempo, mas essa semana me veio muito forte novamente e me fez pensar e refletir sobre a realidade da nossa geração. Você tem estado atento? Você tem observado à sua volta como as pessoas têm se comportado nos tempos de hoje? Que tipo de reações, como que as pessoas estão lidando com seus problemas? Como que as pessoas estão vivendo dia após dia, ano após ano? E aí essa imagem aqui me chamou muita atenção. É uma postagem que o Dr. Augusto Cury, quem conhece o Dr. Augusto Cury? Colocou na internet há algum tempo e essa semana apareceu de novo, né? Então eu acho que é uma imagem muito marcante para nós, que somos jovens. Amém, gente? Nós somos jovens, glória a Deus. Porque ela reflete uma realidade de muitos jovens dos dias de hoje. O que você vê ali? O que você observa nessa imagem? Um rapaz adulto sentado numa cadeirinha, né, num carrinho de criança, sendo empurrado pelos seus pais idosos. Um de bengala, outro já encurvadinho, a mãezinha ali. Mas carregando, empurrando os filhos jovens dessa geração. O que você acha disso? Eu sei que esse ali não é você, não. Amém? Mas é a realidade de muitos que estão à sua volta. Pessoas, amigos, vizinhos, conhecidos, parentes que você tem. E nós precisamos, queridos, nesses dias, nos despertar. Abrir os nossos olhos e fazer algo que faça diferença nesse tempo que a gente está vivendo. Eu queria ler para você rapidinho. Não são minhas palavras, são as palavras do Dr. Augusto Cury, amém? Então, ele falou assim na postagem, é curto, eu vou ler para você, depois você pode olhar na internet. Diz assim: a triste geração que se estressa e se frustra por tudo. Andam de carro, Uber e táxi. Não lavam suas cuecas nem suas calcinhas. Não buscam conhecimento nem espiritualidade. Não se encantam com decorações natalinas, nem com ipê florido no meio da avenida. Reivindicam direitos de expressão e não oferecem nada em troca, nenhuma atitude. Consideram-se vítima dos pais, julgam, juízes duros, impiedosos, condenam, choram pelo cachorro maltratado e desejam que o homem seja esquartejado. Compaixão duvidosa, amorosidade mínima. Preciso disso, tem que ser aquilo. E haja insatisfação, infelicidade, descontentamento, adoecimento, depressão, suicídio. Geração estragada, inconformada, presa em suas desculpas, acomodada em suas gaiolas de ouro. Postam sorrisos, praias paradisíacas, mas não se banham no mar curador. Limpam o lixo na praia com os amigos e não arrumam a própria cama. Em casa, estampam tristeza, sofrimento, dor.
a dor de ter que crescer sem fazer por onde merecer. Muito forte, né, querida? Isso me causa uma dor no coração, porque um dia eu vivi essa fase, essa etapa da minha vida. E lógico que em todas as fases, todas as idades, a gente vai ver problemas, a gente vai ver pessoas com problemas, jovens com problemas. Mas o que eu quero chamar a sua atenção hoje é que as coisas estão piorando, querido. A mentalidade, a maneira de viver está ficando cada vez mais medíocre na sociedade. Mas o Senhor, Ele tem nos chamado para ser uma geração diferente nesse tempo que nós estamos vivendo. E a oportunidade que nós temos é hoje, é agora. Daqui a pouco o tempo passa e nós envelhecemos. Enquanto a gente tem fôlego, tem energia, tem vigor, precisamos expressar o que Deus é nesse mundo. Deus nos colocou para refletir a sua glória nessa terra, para ser uma juventude sarada, uma juventude audaciosa, corajosa, disciplinada, que enfrenta os problemas, que não foge. Você está entendendo? Deus chamou você e trouxe você aqui nessa noite para revelar a você quem você é e como Ele te vê. Ele não te vê como aquele rapaz sentado naquela cadeira. E Ele não quer que você chegue ao ponto de ser assim. Mas Ele te levantou para ser um príncipe, uma princesa, um líder nessa geração que você está vivendo. Você quer isso para a sua vida? Você deseja ser alguém, querido, que faz a diferença nesse mundo? Se você é, glória a Deus que você está aqui hoje. Eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia. Na carta aos Efésios, Deus falou comigo hoje, nessa tarde, para compartilhar com você esse texto. Nós vamos avançar um pouquinho mais daqui a pouco, mas eu preciso ler com você essa passagem que Deus mandou fazer. Efésios capítulo 1, versículo 15, até o versículo 18. É a palavra, é a mensagem que o Senhor tem acerca da sua vida, para a sua vida, jovem. Nessa tarde, diz assim: por isso, também eu, é o apóstolo Paulo dizendo, né? Tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Amém? O Senhor está dizendo aqui, através do apóstolo Paulo, que ele orava, que ele buscava, que ele clamava a Deus, que esses irmãos amados e abençoados recebessem o espírito de revelação, o espírito de sabedoria e mais, que os olhos do coração fossem iluminados, para que eles entendessem por que o Senhor os chamou. Eu quero te levar a entender isso nessa tarde. Você precisa do espírito de revelação. Você precisa de um espírito de sabedoria para viver esse tempo, querido. Você precisa que os olhos do seu coração sejam abertos. Você não pode viver uma vida cega, com emoções cegas, com sentimentos cegos, vagando por aí de acordo com o que você está sentindo. Os seus olhos, o seu coração precisa ser iluminado pelo Espírito do Senhor, para você entender quem você é em Cristo, para entender a riqueza que tem dentro de você, que o Senhor te chamou, que o Senhor morreu por você numa cruz, e Ele te deu poder para ser diferente nessa terra. Como estão os olhos do seu coração? Tem isso na Bíblia, pastora? Tem. Coração tem olhos. A Bíblia que está dizendo, não é? Não é à toa que tem aquela canção, né? Abra os olhos do meu coração, antiga, do meu tempo. Mas abra os olhos do meu coração,
Nesse aqui não, queridos. Os olhos mais importantes do que esse é do seu coração. Porque muitas vezes é o seu coração que te guia. É o seu coração que tem governado a sua vida. E tem coração cego demais por aí. Fazendo coisa errada, besteira, fazendo escolhas erradas. Mas o Senhor está te trazendo hoje para iluminar. A Bíblia fala, queridos, lá em Gênesis, o Senhor falou isso comigo nessa tarde também. Em Gênesis capítulo 1, quando Deus criou o céu, criou a terra, Ele disse, haja luz. Não é isso que o Senhor falou? E a Bíblia diz que houve luz. E as trevas foram separadas da luz. Eu quero declarar sobre a sua vida nessa tarde. Haja luz no seu coração. Haja luz sobre a sua vida, para separar tudo que é treva dentro de você, daquilo que é luz. Treva é aquilo que vem das trevas, vem do inferno, vem do pecado. Luz é tudo aquilo que vem de Deus, que liberta, que traz clareza, que nos faz livres. Você precisa ser iluminado por essa luz. Tem muita coisa, querido, que a gente vive, que a gente acredita, que a gente insiste, porque a gente está em trevas, a gente não está enxergando claramente. Mas hoje o Senhor quer começar a iluminar áreas profundas do seu coração, para você viver tudo que Ele tem para você. Amém? Tem alguma parte do seu coração precisando ser iluminado hoje? Tem alguma área da sua vida que você está em dúvida, que você não está entendendo, que você não sabe por que está acontecendo? Peça ao Senhor hoje, ilumina o meu coração, para que eu possa compreender o que está acontecendo na minha vida. Amém? Abra sua Bíblia comigo, Isaías, dito isso. Isaías capítulo 40. Quero falar com você hoje do Deus que renova as suas forças. Amém? Você crê no Deus que te renova? Você crê num Deus que pode restaurar tudo na sua vida? Quando você fala assim, não aguento mais. Quando você fala assim, eu estou cansado, eu estou exausto, eu não vou mais, eu não quero mais. Aí que esse Deus entra com a sua força e o seu poder e troca a sua fraqueza pelas forças dele. Amém? Isaías 40. Quero ler com você essa passagem, a partir do versículo 25. A Bíblia está meio teimosa hoje, só um pouquinho. Já rodei para lá, já rodei para cá, não achei Isaías 40 ainda. Amém. A partir do versículo 25, preste atenção, diz assim a palavra do Senhor. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o Santo. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou essas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome. Por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Por que, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa desapercebido ao meu Deus? Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa e nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Você pode repetir junto comigo esse último versículo 31? Mas os que esperam
no Senhor, renova suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Você pode dar um glória a Deus por isso? É a promessa do Senhor para nós. Eu quero falar para você nessa noite, querido, que Deus te chamou para ser uma águia. Deus te chamou para ser forte e não fraco. Deus te chamou para subir a lugares altos e não viver no rasteiro, no comum, no mediano dessa terra. Sabe por quê? Porque você é um filho de Deus. Você tem uma marca na sua vida, você tem algo diferenciado na sua vida. Então, quando nós servimos a um Deus poderoso, nós vivemos coisas poderosas na nossa vida. Não tem como servir a um Deus poderoso sem experimentar milagres. A gente precisa viver uma vida sobrenatural. E quantas vezes nós nos deparamos com limites, com cansaço. A Bíblia está dizendo que os jovens, ela fala assim, até os jovens se cansam. Normalmente não deveria ser, né? A gente entende que jovem tem mais força, tem mais vigor, tem mais disposição, tem mais energia, mas até os jovens se cansam, até os moços caem de fadiga. Mas aqueles que têm o Senhor, que firmam sua vida em Deus, que confiam no Senhor, que faz dele a sua fonte, que se alimenta dele, que busca ele, que se fortalece nele, esses vão subir a lugares mais altos. Esses vão correr e não vão cansar. Esses vão caminhar e não vão se cansar. Você acredita nisso? Querido, eu sei que não é à toa que você está de pé. Nós lemos aqui no texto, existe uma juventude que está entrando em depressão. Tristeza, desânimo, conformismo, depressão e por aí vai. Piorando. Mas a palavra do Senhor é que prevalece a respeito da nossa vida. Nós esperamos um Deus que tudo pode. Nós temos um Deus que pode nos dar asas para voar, como uma águia. E eu queria falar com você sobre isso um pouquinho. Depois, se você quiser aprofundar, meditar nesse texto, você vai descobrir tanta coisa linda. Mas eu quero citar só algumas coisas que a gente pode aprender com essa palavra. Primeira coisa, Deus está dizendo assim, a quem, pois, me comparareis para que eu seja igual? Deus está chamando um povo cativo, um povo escravizado, para refletir e pensar assim, olha, quem é o Deus que você serve? E eu quero perguntar para você hoje, quem é o Deus que você serve? Se é que você serve. Você consegue enxergar a grandeza do teu Deus? A Bíblia fala que Ele tem todas as estrelas como seu exército. Ele sustenta todas elas. Você já viu alguma estrela cair do céu? Só se for estrela cadente, né? Mas o exército do Senhor não cai do céu, não. Estrela fala de líderes. E o Senhor está dizendo que Ele sustenta o universo com a sua mão. Ele sustenta o mundo, todas as coisas da sua volta são sustentadas por Deus, porque Ele não pode sustentar a sua vida. A Bíblia diz que nenhum pardal cai da árvore sem que Ele permita. Nem o fio de cabelo cai da cabeça sem que Ele permita. Então, o Deus que você serve é um Deus que tem o controle, tem força, tem poder para te sustentar. Você tem levantado os seus olhos para ver esse Deus? Querido, sabe quando a gente começa a enfraquecer? Quando a gente para de olhar para o alto e começa a olhar demais para as coisas de baixo. Se você parar e começar a contemplar as coisas do alto, olhar para a grandeza do Deus que te criou, começar a adorá-lo, louvá-lo, enxergar o seu cuidado todos os dias, não tem como você não ser renovado. Porque o Deus que a gente serve é muito grande, é muito poderoso.
Às vezes você está preocupado com um negócio tão pequenininho diante de você e esquece de enxergar quem está acima de você. Continua reinando, governando com toda a autoridade, controlando todas as coisas. Ele te sustenta. Amém? Você precisa olhar mais para o alto, querido. Tira um pouquinho o olho do celular e olha mais para o céu. Tira um pouquinho o olho das suas distrações e olha mais o que Deus criou, o que Deus fez. Eu lembro que há 2 semanas atrás nós fizemos um passeio, uma coisa simples, fizemos um passeio na Serra da Bandeira. Como é que é, gente? Pico da Bandeira. E eu amo contemplar a natureza, porque Deus fala muito comigo olhando a natureza. E eu cheguei perto de uma cachoeira, assim, a gente vai seguindo a trilha e chega, de repente abre aquele quadro enorme na nossa frente, aquela rocha gigante e aquela água caindo da cachoeira. E eu espantei com aquele negócio, falei, meu Deus, se isso aqui é grande para mim, imagina o tamanho do meu Deus. Imagina o tamanho da mão dele, o tamanho dele, a glória dele. E tinha até pouca água naquele dia, viu, gente? A cachoeira estava fraquinha. Mas aquilo me impactou. Você tem parado para ficar impactado com as coisas que Deus faz? Se você não pode ir em algum lugar, abre a internet pelo menos e vê coisa que presta. Vê coisa bonita, vê coisa que te inspira, não coisa que te derruba, te destrói. E aí o que ele fala mais essa palavra? No versículo 27, ele vai dizer assim, por que Jacó? Por que Israel? Você diz que o seu caminho está encoberto ao Senhor e o seu direito está desapercebido. Ele está dizendo assim, por que você acha que eu te ignoro? Deus está dizendo para você nessa tarde, Ele não te ignora. Ele não esqueceu de você. Ele não esqueceu dos caminhos que Ele tem preparado para você. Você não sabe qual é o entendimento do Senhor. Você não pode entender os pensamentos de Deus. Mas eles são muito maiores que os seus. Sabe uma coisa que enfraquece a gente? Faz a gente perder força? Duvidar. Duvidar da grandeza de Deus. Duvidar do poder de Deus. Duvidar que Deus usa pessoas para nos abençoar. Duvidar do que Ele está fazendo na nossa vida. Isso tira a nossa força, isso rouba a nossa energia, isso põe a gente em cama, isso deixa a gente desanimado, sem vontade de ir na igreja, sem vontade de fazer nada. Tira a dúvida da sua vida. Rejeita a dúvida, expulsa a dúvida do seu coração. Sabe o que a dúvida vai trazer para nós? O sentimento de vítima. Deus esqueceu de mim. Deus não me vê. Deus não gosta de mim. Nada acontece na minha vida. Todo mundo é abençoado, eu não sou. Onde que estão os planos de Deus? Cadê as promessas de Deus na minha vida? E por aí vai. São sentimentos, são emoções, são reações que vão tirando a nossa força. Cuidado com a ofensa. Cuidado, a ofensa é maligna. A ofensa é destrutiva. Você pode impedir as pessoas de te ofenderem? Responde para mim. Você pode impedir as pessoas de te ofenderem? Não. Mas você pode impedir que as ofensas tomem lugar no seu coração. Isso eu te garanto. Você pode fechar a porta da ofensa para que ela não entre no seu coração e crie uma armadilha que te prende, que te aprisiona, que não deixa você prosseguir. Sabe qual é a maior artimanha do diabo dentro da igreja? Ofensa. A pessoa ofendida, diz a Bíblia, é pior do que, igual um leão solto, A pessoa ofendida, ela fica irada, ela fica ferida, ela é incontrolável. Mas a gente pode decidir, querido, que as ofensas não vão nos parar. Que as ofensas não vão me impedir de voar, nem de viver o que Deus tem para a minha vida. Eu pego a ofensa e devolvo para o ofensor. Toma que isso aqui é seu, não é meu.
Toma aí e resolve. Eu não aceito sobre a minha vida essa palavra, essa acusação, essa fofoca, essa intriga. Não aceito, porque eu quero muito mais do que Deus tem para mim. E não vou deixar ninguém roubar. Você está entendendo? Cuidado com seus pensamentos, cuidado com a sua autoestima. Ela pode te derrubar, querido. Procura proteger. Se você precisa, se você se sente frágil nessa área da autoestima, aprende a se defender, aprende a se proteger. Não conversa qualquer coisa, não conversa com qualquer pessoa sobre assuntos importantes para a sua vida. Aprende a se preservar, se valorizar. Cuidado, o diabo ele quer minar a sua força. Ele quer que você acredite que você não vai conseguir. É onde o diabo mais trabalha. E aí no outro ponto, no versículo 29 em diante, ele vai dizer que o Senhor faz forte o que está cansado. O Senhor multiplica as forças a quem não tem nenhum vigor. Se você chegar ao ponto mais fraco da sua vida, ainda assim Deus pode fortalecer, ainda assim Ele pode multiplicar, Ele pode pegar a sua fraqueza e encher você de força. Ele pode te dar asas como uma águia para você voar. E eu queria falar com você sobre isso um pouquinho. O que te cansa? Observa o que te cansa. Às vezes a gente pensa, nossa, eu estou tão cansado, não sei o que é. Querido, tem várias coisas que cansam, não é só trabalho que cansa, não. Não é só fazer a faxina que cansa, não. Não é só acordar cedo para trabalhar, fazer 0 hora, que cansa, não. Tem cansaços que são da alma. São emocionais, são desgastes, são estresse, são pressões, são problemas, são preocupações. E isso vai minando a nossa força. Tu vai roubando energia da gente. E aonde você tem procurado recarregar a sua bateria? Eu tenho certeza que você, quando o seu celular descarrega, você sabe como resolver. Mas e você quando descarrega? Como é que você faz? Vou passear, pastor. Passear é ótimo, ajuda muito. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, não se engane. Só tem um lugar, só tem uma fonte, só tem uma vida que pode preencher, que pode saciar completamente você. É a vida de Deus. É o poder de Deus. É a alegria do Senhor, é a comunhão com Ele, é um bate-papo íntimo com Deus que vai revigorar a sua força, é louvar ao Senhor que vai renovar você, é um tempo em particular com Deus, é a vida de Deus fluindo em você que vai te dar força. Não se engane. Passear é bom, ter lazer é bom, estar com amigo é bom, churrasco é bom, mas vou dizer para você a verdade. Essas coisas não renovam as forças como deveria, como a gente precisa. É o teu pai que tem energia. É o teu pai que tem uma fonte. É você que tem que carregar o seu carregador lá. E recarregar e se encher dele. Receber o que ele tem, o alimento. O alimento de Deus é sobrenatural. Você acredita nisso? A Bíblia fala que Elias recebeu um alimento sobrenatural. Andou 40 dias e 40 noites só com uma refeição. É sobrenatural ou não é? É vida de Deus, querido. Você quer andar mais? Você quer correr mais? Você quer voar? Se alimente do alimento de Deus. Deus te chamou para caminhar, sim. Mas Deus te chamou para correr. Deus te chamou para voar. Quem define é você. Quem escolhe é você, a velocidade que você vai andar nessa terra, nessa vida, querido. Você pode andar a sua vida inteira em marcha lenta. Mas você pode decidir pegar as asas e voar em lugares altos que o Senhor tem preparado para você. A escolha é sua, a escolha é minha. Ele diz aqui no texto que Ele renova as forças, sobe com asas como águia, corre e não cansa, caminham e não fatigam. E eu quero chegar caminhando para essa palavra,
perguntando para você, o que você é, como você se vê? Não sei se todos aqui já conhecem um livro bem antigo, pastor Jorge Linhares, eu vou botar a culpa nele, né, gente, lógico, não dizer que sou eu que estou falando. Mas ele tinha um livro antigo que falava assim, águia ou galinha, quem é você? Quem conhece esse livro? Gente, não me envergonha. Levanta a mão aí, G, me ajuda aí, G. Levanta alto, G, para o pessoal ver que não é só eu, né? Águia ou galinha, quem é você? De cara, eu quero te dizer que Deus não te chamou para ser galinha. Deus não fez você galinha, Deus fez você para ser águia. Você sabe a diferença? Deixa eu dizer uma coisa que Deus falou no meu coração, nessa tarde. A águia, ela foi feita para ocupar lugares altos. O habitat, o ambiente em que ela vive, são lugares altos. Ela se destaca de todas as outras aves, porque ela está sempre acima. Ela está sempre em lugares diferentes das outras. E sabe o que Deus falou no meu coração? Que toda águia é treinada para ser águia desde pequena. Desde pequenininha ela é treinada, suas asas são treinadas. A sua mãe a treina, ela é uma ave que treina os seus filhotes. Assim como Deus quer treinar você para subir cada vez mais. E sabe o que a águia faz para treinar os seus filhotes? Ela se difere das outras porque o ninho dela não tem só peninha, não tem só folhinha, galinho confortável, né? Que os filhotinhos ficam ali de boca aberta esperando a comida. Ela enche o seu ninho de espinhos. Quando ela percebe que os seus filhotes estão crescendo, para que eles fiquem incomodados, desconfortáveis e comecem a desejar sair do ninho. Querido, se você quer ser uma águia, entenda que os desconfortos, os espinhos que você tem sentido na sua vida, no seu dia a dia, é Deus treinando você para deixar o ninho e voar lugares mais altos. Você não quer ser igual aquele rapaz naquele ninho ali não, né? Deus te fez para voar. E aí é interessante a gente pensar, olha, só para você, lógico que vocês sabem bem mais que eu sobre essas coisas, mas eu queria falar rapidinho, tem um processo para você amadurecer. Você decide escolher passar esse processo, até que as suas asas se fortaleçam, você ganhe corpo, você aprenda a viver lugares altos, não baixos. O que a galinha faz, gente? Olha só. Qual a característica da galinha? Ela é conformada, onde põe ela fica. A galinha se adapta facilmente a viver dentro de um galinheiro fechado, ela não tem necessidade alguma de ser livre. Ao contrário, ela prefere ambientes, ela se sente protegida. A galinha é medrosa. Qualquer situação de perigo, ela, foge. Não é verdade? E você já viu que interessante? Se uma galinha sai correndo, todas as outras vão atrás. Você já percebeu isso? Gente, mas é um bicho muito burro mesmo, né? Assim, né? Se uma sai correndo, as outras não sabem nem o que é, mas vai correndo tudo junto atrás também. Você não é assim não, né, irmão? Né, irmã? Se alguém se assusta com alguma coisa, você vai junto. Né, Maria vai com as outras, galinha vai com as outras. Você não é isso não. O que mais que a galinha faz? Ela só come o que dão a ela. Se der resto, ela come. Se der migalha, ela come. Ela come o que tem. A águia nunca come o que dão a ela. Ela caça o que ela vai comer. Ela escolhe o que ela vai comer. Ela seleciona a melhor caça para ela comer. Ela mata a sua caça. A águia nunca vai comer um alimento estragado ou em decomposição. Nunca. Resto, lixo, de forma alguma. Ela é uma ave nobre.
É uma característica nobre. Você é nobre, querido. Você não está aí para comer qualquer coisa. Olha o que tem na sua vida. Olha o que tem na sua casa. Olha o que você acompanha na internet. Se você está comendo lixo. Se você está comendo coisa estragada. O que você está se alimentando? O que põe na sua frente você come. Você não é galinha. O que mais que a gente aprende com ela? Só olha para baixo. Galinha não olha para o alto. Ela sempre olha, ela busca as coisas embaixo, 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 embaixo. A águia sempre olha além. A galinha, quando vem uma tempestade, tiver uma chuva como essa, o que as galinhas fazem, gente? Ela acha o canto mais escondidinho, né? Um cantinho, e se esconde. E se aninha, não é? E só se aninha em lugar baixo, né? A águia não. Quando tem uma tempestade, quando tem um vento, quando tem uma chuva, ela decide voar acima das tempestades, ela enfrenta as tempestades, ela vai contra o que está vindo contra ela, ela supera. Você está entendendo? Se você quer ser uma águia, você vai ter que aprender a enfrentar problema. Você vai ter que aprender a enfrentar as dificuldades de relacionamento. Você vai ter que aprender a resolver suas coisas. Não esperar que ninguém faça por você. A águia é assim, a visão dela, ela enxerga 3 quilômetros de distância. Ela pode voar a uma velocidade de 300 quilômetros por hora, querido. Meu Deus, eu quero isso para a minha vida. Isso é uma coisa que eu peço, sempre pedir ao Senhor, Senhor, me ajuda a ser mais acelerada, eu sou lenta, eu sou devagar, já tem tempo que eu oro isso. Deus está ouvindo, né, irmãos? Deus está ouvindo. Deus está me ajudando. Ser mais ágil, ser mais hábil, ter mais velocidade. Na velocidade a gente produz mais, na velocidade a gente alcança mais. A águia ela é veloz, amém? Ela não foge quando está com medo, ela se renova. Deixa eu dizer outra coisa para você. Se você quer ser águia, você vai ter que aprender a se renovar. Você vai ter que entender que vai ter tempos na sua vida que tá difícil mesmo. Só renovando, se retirando, se reconstruindo, se fortalecendo. Deixa eu dizer uma coisa para você, não tem problema nenhum você ficar cansado. Não tem pecado nisso. O pecado é você paralisar a sua vida. O pecado é você desistir das coisas. Eu aprendi que você está cansado, descansa. Está cansado, recupera. Está cansado, se renova. Por que às vezes a gente não se permite? A gente não se deixa transparecer o que a gente está passando. E deixa chegar no último, no limite da nossa vida, para ter um piripaque, para ter um negócio, e aí parar no hospital, para entender que precisa se renovar. O que precisa acontecer para você entender que tem hora que precisa desacelerar? Ouvir Deus, buscar Deus. Ouvir a sua voz, às vezes você está correndo, você está desorientado, você está elétrico, você está agitado, você não está ouvindo nada. Deus está tentando chamar a sua atenção, você não está ouvindo. Aí dá um jeito de te parar, é assim que Deus fazia sempre comigo. Eu lembro uma vez, na época de final de faculdade, eu estava uma pilha elétrica, terminando lá meus trabalhos, terminando faculdade, terminando o curso. O que Deus fez comigo? Me deixou de catapora. 24 anos com catapora. Olha que só se pode um trem desse. Não tive na infância, fui ter com 24 anos. Aí na catapora você sabe, né? Você fica de molho, né? Dentro de casa, não sente nada, aquele negócio horroroso. Mas eu entendi, Deus falou comigo. Eu te parei para você entender, para você parar, para você ouvir a minha voz. Você está sem controle. Você está desgovernada. Para. Vem cá. Vamos conversar aqui. Deixa eu renovar suas forças. A águia, ela faz isso, arranca as penas todas, né? Arranca as unhas, ficam moles. Se as suas garras já não estão agarrando nada, querido, para,
e vê se você não precisa se renovar. Sem a unção de Deus, é só esforço, viu? Sem a graça e a presença do Senhor com você, é só desgaste. Mas se você entender que é nele que está a sua força, você vai vencer gigantes. Você vai saltar muralhas. Escuta isso que eu estou te falando. Você vai voar alto e você não vai entender nem como você chegou. Porque o que é de Deus não tem explicação. Quando Deus faz, quando é milagre, você não explica. Foi Deus que fez. É tudo a ver com Ele. Está entendendo? Eu queria que nessa tarde você enxergasse quem Deus fez você para ser. Você está sendo galinha, querido? Você não é galinha, mas porventura você está se comportando como uma galinha? Passiva, acomodado, esperando alguma coisa acontecer. Deus tem muito mais, tem níveis muito maiores para você. E a águia, quando ela é vista, ela chama a atenção de todos, viu? A águia, quando abre as asas e voa, diz que a Bíblia fala que o seu voo é impetuoso. É escrito lá em Deuteronômio. Impetuoso. Deus vai te fazer impetuoso. Deus vai te colocar em destaque, porque você é filho dele. Entenda isso. Fica de pé. Eu quero orar pela sua vida nessa tarde. Eu sei que tem pessoas vivendo isso que eu falei aqui. Eu sei porque o Senhor falou meu coração. Que mesmo você sendo jovem, mesmo você vivendo a fase maravilhosa da sua vida, mas você cansa. Tem hora que você pensa em desistir. Tem hora que você se sente fraco. Deixa eu dizer para você, não tem problema, querida. Não é vergonha isso. Vergonha é você desistir do plano de Deus para você. Ruim é você voltar atrás e não viver os milagres, o sobrenatural de Deus na sua vida. A Bíblia fala para nós, para a gente buscar as coisas do alto e não as terrenas, porque as do alto são eternas e as terrenas são passageiras. O que você está buscando mais? O que está sendo a prioridade na sua vida? Eu quero te convidar nessa tarde, desafiar a um posicionamento. Você precisa dizer a verdade para o Senhor. O que você está vivendo? Como é que está sendo a sua vida? É só aparência, é só estampa. As pessoas acham que está tudo bem, mas não está. Eu quero te dar a oportunidade, porque o Espírito de Deus está aqui conosco. Ele se faz presente aqui, Ele é amoroso, Ele é cuidadoso, Ele está sempre pronto a nos acolher, nos abraçar, nos renovar. Oh, Deus poderoso, existe um rio de vida que jorra do trono de Deus, que pode te saciar agora, hoje, que pode te dar uma força que você está precisando, do tamanho que você precisa, na dimensão que você precisa, Ele tem hoje para te dar. O Espírito do Senhor tem nos dado encorajamento. Ele não é um espírito de medo, mas de coragem, de ousadia, de intrepidez. Ele te chama a subir. Ele te chama a subir. Para de olhar para baixo. Ele está te chamando a subir. Para de olhar à sua volta. É para subir, querido. Precisa ter coragem para subir. Precisa enfrentar os ventos para subir.
Do alto é mais bonito, mas é mais perigoso. Mas o Senhor te chamou para ser uma águia. Querido, não retrocede. Eu te digo nessa tarde, em nome de Jesus, não retrocede daquilo que o Senhor já te deu. Não deixa suas asas se atrofiarem, não deixa. Não corre para os penhascos, para os buracos, para as cavernas. Você foi feito para voar.